Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus por ela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos do 38 ao 44. De modo muito especial, nesta quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, concluindo todo o programa missionário, todo o programa de salvação de Cristo, o Evangelho de hoje vem mostrar para nós Jesus como aquilo que São Lucas de fato quer revelar. Jesus como o médico do corpo, o médico da alma. Nós vimos desde segunda-feira Jesus apresentando todo o seu programa salvífico, a partir da passagem de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para proclamar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, para devolver a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O Evangelho vai mostrar para nós hoje que Jesus, saindo da sinagoga, depois de expulsar o demônio de um homem, ele vai para a casa de Pedro. E na casa de Pedro, a sua sogra está doente, está com febre. E Jesus cura a sogra de Pedro por meio de duas atitudes. A primeira, Jesus inclina-se até ela e depois repreende a febre. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos no mês da Bíblia, da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus que é poderosa, da Palavra de Deus que é potente, da Palavra de Deus que tudo realiza. Jesus, por meio de duas atitudes, mostra para nós que toda a sua autoridade, que é reconhecida por todos na Galileia, se dá, porque Ele fala e faz, por meio dos seus atos e das suas palavras. Jesus inclina-se até ela e repreende a febre. Jesus vai ao encontro do doente e levanta-o com o poder da sua palavra. Como nós precisamos entender que a cura da sogra de Pedro, através do gesto de Jesus inclinar-se, revela para nós a imagem da encarnação. Quando Jesus desce do céu, assume a nossa natureza humana no seio da Virgem Maria. Na sua kenosis, ele se rebaixa, ele se iguala a nós para nos levantar, para devolver ao homem a dignidade. Isto Jesus realizou na casa de Simão Pedro. E como nós precisamos entender que saindo da sinagoga e indo para a casa de Pedro, também existe um significado místico. São Beda Venerável vai dizer
que a sinagoga, para o judeu, é assembleia, é comunidade reunida. Para os gregos, sinagoga significa congregação. Para nós, trazendo esta imagem da sinagoga, assembleia, congregação, a sinagoga é a igreja. É o lugar onde a palavra de Deus é proclamada. É o lugar onde a palavra de Deus é verdadeiramente transmitida ao homem, com toda a sua potência. Por que o padre destaca isso? Porque saindo da sinagoga, o lugar onde a palavra de Deus tem potência, sinagoga é a igreja, é o templo. Jesus vai para a casa de Pedro. E na casa de Pedro, ele realiza a cura da sua sogra. E muito mais, porque muitas pessoas levavam muitos doentes ao encontro de Jesus. E Jesus, impondo as mãos sobre os doentes, curava a todos. Jesus fez da casa de Pedro aquilo que o Concílio Vaticano II nos ensina. Que a família, na sua casa, é igreja doméstica. Jesus vem mostrar para nós, amados irmãos e irmãs, que na nossa casa, o mesmo poder que Cristo realiza na igreja templo, ele realiza na nossa casa, na nossa família, igreja doméstica. Ele cura os doentes, ele expulsa os demônios, ele dá vista aos cegos, ele devolve a alegria. Mas para isso, nós precisamos acreditar no poder da sua palavra e nas suas atitudes. Por isso, Jesus, tocando naqueles doentes que vinham ao seu encontro e dando a palavra de ordem, ele curava muitos enfermos, e de muitos enfermos eram expulsos demônios que diziam: Tu és o Filho de Deus. Para mostrar a nós, amados irmãos e irmãs, que no mês da Bíblia, toda a autoridade de Jesus está não somente na sua palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa, mas também nas suas atitudes. Jesus é o médico do corpo. Jesus é o médico da alma, porque liberta o coração e a alma do homem de toda a escravidão do demônio, de toda a ação maligna, de todo o jugo, de toda a tirania de Satanás. E lembra, ontem o padre dizia que a palavra demônio significa uma força desconhecida que gera sofrimento, que gera enfermidade, que gera opressão, vexação, obsessão, neuroses, que no evangelho de hoje gera febre e gera muitas pessoas enfermas que vão ao encontro de Jesus. E Jesus, como verdadeiro médico, impõe as mãos sobre elas, expulsa os demônios e as pessoas ficam curadas. Para mostrar que, diferente dos médicos de hoje, que numa consulta eles apenas olham para o doente e passam a receita. Olham para o doente e passam a receita. Jesus se aproxima do doente. Se inclina como se inclinou sobre a sogra de Pedro. Impõe as mãos como impôs as mãos, num gesto de transmissão do poder do Espírito Santo que cura, restaura e liberta sobre todos os doentes, curando-os e expulsando os espíritos malignos. Que eu e você, nesta quarta-feira, possamos entender que o poder que Jesus opera na igreja templo, na sinagoga, ele também opera na casa de Pedro, igreja doméstica. Ele também pode operar na sua casa, na sua vida, para que nós verdadeiramente possamos também reconhecer
verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, de São Pedro, Julião e Eimar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.